dia, boa tarde, boa noite. Agora, vocês já sabem, tem pessoas que nos acompanham de madrugada. Esse papo de hoje aqui, o Cleison Dal Corso. Enrolei a língua, Cleison. Depois você me corrige. Mas o nosso papo aqui vai seguir na mesma linha que a gente fez com o Marcos Pundelich, porque nós somos viajantes do tempo. Nós acompanhamos esta evolução desde que o mundo vem tendo, né? Desde 1950, o Cleison um pouquinho antes. E quando o Marcos e eu fizemos o programa, nós olhamos na ótica de duas pessoas. Hoje nós teremos mais um amigo para colaborar. Como é que o mundo evoluiu? Como é que é a percepção? Não existe a verdade de ninguém. O que existe é a percepção que cada um teve. Então, Cleison, obrigado aí da gente estar conversando e se apresenta, por gentileza, e me diz desde quando que você acompanha essa evolução do mundo. Como é que era o mundo quando você nasceu? Mário, antes de mais nada, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para os notívagos. É sempre um prazer conversar com você e já vão alguns anos de amizade. Eu moro em Campinas, no estado de São Paulo, sou de São Paulo, capital, e estou aqui desde 1970, mais ou menos. Você acha que nem tinha nascido ainda. É possível, é possível. Você usou 70. Você sabe que em 1970 fazia um ano que a Universidade de Campinas, a Unicamp, tinha sido criada. Sim. Eu, quando entrei no curso de engenharia elétrica lá, eu fui um dos que pisou barro naquele caminho de Barão Geraldo até o Biênio, que era o primeiro prédio fora da Faculdade de Tecnologia de Alimentos. Portanto, nessa época, eu ajudei a caminhar bastante, construir aquele caminho entre Barão Geraldo e a faculdade, o biênio lá da engenharia. Então, é um prazer. Campinas me lembra muita coisa boa. Hoje você amassou barro naquela região. Hoje existe uma pista muito bem feita nessa... E ela foi devidamente sedimentada por você, e eu sei da história de um Fusquinha. Ela foi devidamente sedimentada e hoje chama-se tapetão, de tão plana e tão bonita que é aquela saída. Mas eu sou de São Paulo, capital, e nasci ali nas imediações do estádio do Pacaembu. E durante muito tempo eu morei ali no centrão de São Paulo mesmo. E você me pergunta desde quando eu tenho consciência do mundo, em vista de questões familiares, etc., desde muito cedo. Em determinado período da minha vida, eu era filho único, então eu era muito estimulado pelos meus pais, pelas coisas que me cercavam. Então eu tenho, assim, lembranças muito boas de um pouquinho antes de 1950. Então você chegou aí muito lá no Pacaembu, antes daquela construção que fizeram em cima da concha acústica, né? Sim, eu morava a 2 quadras do Pacaembu, da Praça Charles Miller. Então, eu tenho na minha lembrança, meu pai foi um jogador de futebol profissional, mas ele teve que parar muito cedo em vista de uma contusão, na época foi muito grave, mas meu pai sempre gostou muito de futebol. Então já era mais ou menos comum aos domingos almoçar e caminhar nós dois até o Pacaembu. Descia pela Avenida Pacaembu, eram 2 quadras de onde eu morava. Agora, olha, esse papo aqui nosso, como ele é um vai e vem, é possível que nós, no final dos anos 60,
desculpa, final dos anos 50, começo dos anos 60, eu ia muito jogar bola ali naquela parte da frente do Pacaembu, que hoje está muito diferente. Na época era um jardinzão, um terreirão, e a turma jogava bola ali adoidado. É capaz a gente ter se enfrentado ali sem saber, né? Olha, eu não acredito muito, viu, Mário? Porque eu era o eterno ausente de tudo quanto era esporte. Nunca gostei de praticar esporte. Porém, eu gostava de assistir futebol como eu gosto até hoje. Mas ali, aonde eu morava, eu tinha vizinhos ilustres que moravam por ali e nós somos mais ou menos contemporâneos. O Chico Buarque morava a três para quatro quadras da minha casa. E a gente de vez em quando sabia, conversava um pouco por ali e tal, mas isso éramos crianças até. Mas uns anos depois, eu tinha um tio que morava ali pertinho também, uma casa ali na rua Traipu, você deve conhecer. E a casa do meu tio foi onde a Rita Lee lá montou o conjunto dela e ensaiaram lá no porão da casa do meu tio, com o meu primo acompanhando. Então, quando você disse que ali tinha muita gente ilustre, é claro que nós estamos falando aqui de artistas, cantores, né? Mas não eram só cantores, não. Existia muita gente ali tradicional, né? De família tradicional em torno do Pacaembu. Que foi sendo expulso ao longo dos anos, né? Conforme teve o desenvolvimento imobiliário ali. Exatamente. Eu morava numa casa que depois meu pai derrubou a casa e construiu um prédio no lugar e foi morar no prédio. Eu não cheguei a morar no prédio, mas eu fui um pouquinho mais ali para o centro de São Paulo nessa fase. E você me diz das coisas daquela época. Minha mãe, por exemplo, era uma figura sui generis. Nós estamos falando que ano? Eu estou falando 1950, 51, mais ou menos. Foi o ano que eu nasci. Puxa vida, você tinha que falar isso, né? Para eu ficar constrangido aqui. Ah, mas aqui, ó, papo é direto, sem censura e sem roteiro. Mas minha mãe era uma pessoa sui generis, ela falava 5 idiomas. E ela trabalhava como secretária trilingue de uma empresa internacional e ela, no tempo livre, ela fazia traduções de peças teatrais ou adaptação para aquelas antigas novelas que tinham nas rádios. E eu morava muito próximo ali da Rádio Nacional, em São Paulo. Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras, eu morava numa travessa na Alameda Nótina. E aquele pessoal daquela época que tinha as radionovelas que chamava, e depois aquele espaço virou a TV Paulista, atual TV Globo, nós tínhamos certa amizade. Minha mãe tinha amizade com aquele pessoal, porque eles vinham às vezes em casa buscar peça, e era muito próximo, 3 quadras. Então eu convivi muito com aquelas pessoas da televisão da época, no início da televisão. E eu estava aqui escutando o seu papo com o Marcos, e eu lembrando que por conhecimento de minha mãe, por ela estar envolvida com novelas, essas coisas todas, como tradutora, redatora, tudo isso, o grupo Associados, que era dono do Diário Associados, do Chateaubriand, que inaugurou a TV Tupi na época, ele colocou em algumas casas aparelhos de televisão
para que a gente pudesse fazer uma análise de como pegava aquelas coisas todas. E eis que um dia, isso foi no começo de 1950, apareceu uma TV na minha casa e veio o técnico da emissora, colocou a antena, aquelas coisas todas, e nós assistimos à inauguração da televisão. Eu fiquei muito chateado, era pequenininho, tinha 4 para 5 anos, quando terminou aquilo tudo, passou uma semana, funcionava bem, pegaram a televisão e levaram embora. Mas, não sei se você vai lembrar da época, a programação começava às 6 horas da tarde. Na realidade, quando eu me lembro, assim, é de 54, por aí, 55, eu acho que era um pouquinho antes, que tinha aquele Pim Pam Pum, que era na TV Paulista. Que era o programa infantil. Sim. E depois, nas emissoras da Tupi, emendava com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. Júlio Gouveia e Tatiana Belinque. Exatamente. Então, e aí emendava, depois vinha o telejornal, algumas coisas, e aí fechava, acabava. Acabava. E ficava passando, assim, vamos encerrar, bom sono, ficavam umas letras subindo assim na tela. Mas você falou do Aliás, programação um pouquinho mais longa, só no fim de semana, com Isso. E no caso da Tupi, tinha alternadamente a cada 15 dias TV de vanguarda e TV de comédia. Mas não tinha gravação nenhuma, era TV. Era ao vivo. E muitos desses TVs de vanguarda, muito TV de comédia, eram peças que minha mãe havia traduzido. Então a gente tinha assim. Aquele pessoal vivia em casa. Para você ver como era na época, você falou do Pim Pam Pum, ele era patrocinado por um achocolatado que tem aí no mercado até hoje. E que tinha as promoções, né? Pega o rótulo, bota tantos rótulos e concorra. Mas era assim, tão pertinho de casa, e eu conhecia todo mundo. E eu tinha, acho que 5, 6 anos, mais ou menos. Eu falava para minha mãe, vou tomar Toddy. Ela já sabia que eu ia para o Pim Pam Pum, que sentava lá, porque quem sentava na mesa ganhava um copo de achocolatado. E tinha o bolo Puma, né? Tinha o bolo Puma também. Tinha o bolo Puma também. Crespo, quem está nos vendo agora, que não vivenciou essa época, não tem a menor ideia de como isto para a criança era um sabor de vida, porque fora a escola e os estudos, né, a forma de uma criança se ligar ao mundo era através desses programas infantis bastante básicos ao vivo. Sim. Ingênuos, né, na sua maneira de abordar, eventualmente desenho animado, o Tom e Jerry estava sempre ali presente, e a gente tinha aquilo como um valor inestimável, talvez mal comparando, como um jovem hoje tenha ao receber o seu telefone, o seu celular, sim, e poder acessar a internet. Para a gente, aquilo era o caminho de se ligar ao mundo. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala isso. Eu gosto muito de ler. Sou viciado em leitura. Mas quem despertou a minha vontade de ler foi o Júlio Gouveia. Por uma coisa, domingo de manhã tinha aquele teatro, ao vivo, não podia errar. Às vezes você via assim, passando o boom do microfone na frente da câmera, era uma coisa assim, diferente. Mas quando ele encerrava o teatro e falava, e quem quiser conte outra, minha mãe chegava e falava, Cleison, por que você não vai contar outra? Esse autor aqui escreveu isso daqui. E ela arrumava o livro lá para a gente. Então, no começo era meio difícil entender. E a questão da música também, que eu gosto muito,
talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam que os desenhos animados dos fundos musicais eram músicas clássicas. Gravados por orquestra, né? Hoje é Gravada tudo por orquestra. sintetizado. Então, existe alguns desenhos, Tom e Jerry, tinha um outro que eu não me lembro bem, que eram as quatro estações de Vivaldi, diversas peças hoje famosas que eram o fundo musical do desenho. Então, isso despertou na criança muito, assim, no adolescente não, no jovenzinho. Mas são coisas daquela época, assim. Agora, eu vou te contar, eu vou te confidenciar uma coisa que vai virar, vai ficar público aqui, vai estar gravado. Você sabe que um dos programas, você que morou em São Paulo, você lembra? A TV Tupi era bem dominante naquela Sim, época. sim. E um dos programas infantis da TV Tupi, no final dos anos 50, eu tinha meus 9 anos, 10 anos de idade, já estava entrando no primário, né? Um dos programas trouxe para o Brasil uma cantora espanhola que eu jurava que aquela mulher um dia, que era uma menina, que eu jurava que um dia ela ia se apaixonar por mim. Então, a primeira paixão infantil foi por uma cantora espanhola chamada Marisol, que veio para o Brasil e que, na época, ela era uma cantora mirim, tinha uns 3 ou 4 anos a mais do que eu, e eu, durante um bom tempo, ficava idealizando que um dia eu ia cruzar com aquela menina e ela ia se apaixonar por mim. Então, a ingenuidade, né, a coisa leve que passava, né, no nosso cotidiano, a gente tinha como uma atração, que a gente não falou até agora, mas você vai lembrar, era o circo. Sim. O circo, não só aquele circo de domingo, não. Era a Relia, Fusarca, Torresmo e Piolim. Piolim. O Piolim era perto da sua casa. Isso, na Avenida São João, onde é o Minhocão hoje. Você ia ali, você levava as tampinhas de Guaraná para poder... Guaraná Antártica. Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente era uma juventude, como ele disse, né, candidatos a jovens que tinham como diversão jogar bolinha de gude na terra, empinar pipa, ir no circo no final da tarde, dia de semana, trocando entrada por tampinha de Guaraná. Você deve ter feito muito carrinho de rolimã também, porque a Alameda Norte ali tem muita descida boa para carrinho de rolimã. Então, era diversão. E quando você chegava na hora, no final da tarde, que ia para casa, tomava banho para jantar, né, já se preparar para o dia seguinte para a escola, a TV trazia algumas coisas que anos passam, décadas, e elas ainda são inesquecíveis. São, realmente são. E o que me chama a atenção até hoje, até foi assunto na minha casa ontem, isso, eu tinha 7 anos. Eu saía ali do Pacaembu, eu ia passear no Largo Paissandu. Eu pegava um bonde, eu ia. Hoje, se você fizer isso, por favor, nem sei o que vai acontecer. Sabe? E a gente saía, ia para a escola, ninguém levava a gente na escola. Eu lembro desde o meu primeiro ano primário, a escola pública, ali na Vitorino Carmelo, que eu estudei, eu ia a pé, coisa que hoje as pessoas acham assim até estranho. E não era perto, não era perto. Essa escola da Vitorino Camilo ainda existe em frente, hoje tem um posto de saúde lá. É o conselheiro Antônio Prado. Então, olha, pessoal, vocês estão vendo como eu moro no Rio, atualmente ele mora em Campinas, mas a gente não esquece das raízes, né? Então, De jeito nenhum, de jeito nenhum. Coisa fundamental. Mas aí passou o tempo, você
foi para Campinas, você disse, nos anos 70. Tem uma história longa aí. Durante um certo tempo, meu pai, por exemplo, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou numa única empresa a vida toda, tá? E no final, não tanto no final, mas já bem adiantado, já próximo da aposentadoria, ele já era um dos sócios da empresa, uma empresa muito grande na área de tecidos. E meu pai assim não admitia muito que eu mudasse de emprego. Eu lembro que um dia eu fui conversar com ele, isso depois de casado, né? Pai, eu estou com uma oferta aí de emprego, tal, o que que você acha? Ele falou, Cleiton, você precisa criar vergonha. Não pode ser irresponsável assim, ficar mudando toda hora de emprego. Fazem só 12 anos que você trabalha nessa empresa. Hoje, uma pessoa, 3, 4 anos, já está mudando de emprego. Mas acontece o seguinte, eu resolvi, por uma série de questões, estudar engenharia. Só que sou radioamador ainda, já mexia com minhas antenas, com minhas rádios, essas coisas todas, e eu queria fazer uma faculdade no sul de Minas Gerais. E eu fui para lá e tive sorte de acertar o horário, então eu fiz simultaneamente faculdade e escola técnica. E morei ali... Em Minas Gerais foi Itajubá? Não, antes, Santa Rita do Sapucaí. Porque Itajubá e Santa Rita eram bastante presentes, né, nessa questão. Isso. Agora, Itajubá é mais na área de elétrica e Santa Rita na área de telecomunicações. E eu me formei em telecomunicações. E uma coisa interessante que talvez quem esteja nos vendo não saiba de certas coisas, que você está no Rio, eu estou em Campinas, nós estamos conversando, nós estamos nos vendo. Mas quando eu estudava em Santa Rita, eu morava, cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, eu falo muito, conhecia todo mundo, e eu morava do lado esquerdo da praça, vamos chamar assim. A cidade era dividida em dois, o lado direito e o lado esquerdo. Eu morava do lado esquerdo e a faculdade ficava do lado direito da praça. Quem entrava na cidade? Então, para que eu chegasse da minha casa em Santa Rita até a faculdade, eu passava pelo centro. Quando eu passava pelo centro, eu passava pelo posto telefônico, que existia antigamente, o posto telefônico. Aí eu entrava, falava com a telefonista e falava, olha, eu quero uma ligação para São Paulo. Veja, Santa Rita, que fica aqui na fronteira do estado de São Paulo, com a capital de São Paulo, porque eu queria conversar com meu pai. Aí ela falava assim, olha, você pode assistir a aula, vai tranquilo, que vai demorar umas 10 horas mais ou menos para eu completar essa ligação. Ou eu ou uma colega minha vai completar para você. Eu assistia a aula, Mário, período da manhã, almoçava, assistia a aula no período da tarde. Quando eu voltava, eu passava em frente ao posto telefônico de novo e falava, Cleiton, já jantou? Não. Então, vai jantar e volta, que ainda dá tempo. Uma ligação de Santa Rita para São Paulo demorava 12 horas. Então, você tinha que se programar. Eu morava lá, por exemplo, faleceu uma pessoa conhecida, muito próxima da minha família, e meu pai mandou uma pessoa para me buscar, não dava para telefonar, porque a ligação também demorava de São Paulo para Santa Rita. Então, você imagine que hoje a gente fala, vê a pessoa instantaneamente. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E lá, aqui na fronteira do estado de São Paulo,
para São Paulo 12 horas. Mas isso não era o pior. O pior era a correspondência. 25 dias uma carta do sul de Minas para São Paulo. Então, era meio interessante, era bem interessante isso, porque os colegas que tinham uma namorada em São Paulo, coisa parecida, e nós não íamos muito a São Paulo. Além de custar caro, era demorado, tudo isso. A gente vinha uma vez por mês. Então, a correspondência era feita via correio. Só que demorava 25 dias. E mais 25 dias para a resposta. Então, você tinha que ter, e na época existia uma coisa que muita gente não conhece ainda hoje, que é o tal do papel carbono. A gente escrevia a carta com um papel carbono e numerava, até para a família, para saber que quando recebia uma resposta, começava assim, em referência à sua carta número tal, 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 do dia tal. O Cleison, eu quero, em relação ao que você está falando, dois pontos. O primeiro, essa questão da ligação telefônica, você só esqueceu de dizer que, além de demorar para falar, era complicado. Você, dependendo do dia, se estava chovendo ou não, dava uma interferência, nem sempre você conseguia falar direito. E era caro também, hein? Muito caro. Outra coisa é o seguinte, eu com meus 14, 15 anos, 16, 17, ia muito para o interior, passar férias no interior, às vezes tinha uma namorada no ano de férias, ou assim por diante, e aí vinha essa história de mandar carta. Eu sou tão pachorrento, mas tão pachorrento, que até hoje eu guardo o texto carbonado das cartas que eu mandei para as namoradas. E aí você me pergunta, como é que você conseguiu? Eu não sei. Eu ultrapassei 2 casamentos, cheguei na idade de hoje e nunca ninguém me obrigou a jogar fora. Então eu consigo hoje resgatar a ingenuidade, né, que era a linguagem da época, Sim. e a maneira até formal como se escrevia para a namorada. Exatamente. E ela para você. Sim, e o interessante, Mário, na época meus pais tinham um pequeno sítio, mas para fim de semana, muito próximo de São Paulo, aqui na Fernão Dias, em Mairiporã. E às vezes, eu sabendo que ele estava em Mairiporã, principalmente fim de semana, eu ligava então de Minas para Mairiporã. Eu estava a 240, 250 quilômetros deles, pela mesma estrada, Fernão Dias. Então eu ligava para o posto telefônico de Mariporã para ligar para a minha casa, porque era a telefonista conversava com você passava o número do telefone para a telefonista do local, porque a telefonista de lá, ela ia ligando cidades. Uma cidade ligava para a próxima para a próxima, até chegar, por exemplo, em Mariporã. Em Mariporã eu passava, era a dona Beti, que era a telefonista-chefe. Dona Beti, liga na minha casa. E seu pai não está. Seu pai foi jantar na casa de fulano. Ela completava na casa de outra pessoa que eu nem sabia quem era. Então, era um outro mundo, sabe? Era um outro mundo e eu achava muito interessante. Agora, a gente vai ter agora um papo aqui filosófico. Era um outro mundo, a gente tem saudade, obviamente é uma saudade positiva, Sim, não é comparativa, dizendo que é melhor ou pior. Eu acho que tem coisas que eram melhores, as famílias eram mais próximas, porque elas conversavam mais. Tem coisas que o mundo melhorou bastante, nós estamos falando de comunicação. Tem muita coisa que melhorou muito, que a medicina, o combate a doenças e etc. Agora, o que a gente na época tinha também, que era um desafio, e aí, quando chegava ali nos 16, 17 anos, era raro,
o jovem que não tentava falsificar a caderneta de escola para assistir filme proibido de 18 anos, mas ali o sonho passava a ser o carro, ter a carteira de motorista ou a licença de motorista, depende da região do Brasil ou não, ter a carteira de motorista e ter o seu primeiro carro. Como é que foi o seu primeiro carro? Quando foi? Como é que você encarou esse mundo? Mário, foi trágico. Eu vou te explicar por quê. Em casa, como eu estudava, nessa época eu estava no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Eu tinha que ir para o colégio e eu pegava, foi numa época que o prédio demorou para ficar pronto, nós tivemos que sair ali da Nottingham, que era um apartamento pequeno, temporário, nós fomos para um outro local, que meu pai tinha um imóvel, longe, longe toda a vida. Na época era longe, hoje é ali. Tem metrô em São Paulo, você chegava fácil. E eu acordava assim, para ir assistir aulas 8 às 7 e pouco da manhã, acordava às 5 horas, 4 e meia, uma coisa assim. Então, meu pai decidiu me dar um carro de presente quando eu fizesse 18 anos. Meu pai nunca deixou eu, nem minha mãe, sentar nem atrás de um volante de carro enquanto eu não fiz 18 anos. Quando eu estava próximo, eu entrei numa autoescola, tirei a minha carteira, a minha licença de motorista, e meu pai chegou para mim e falou assim: Cleison, olha, tem um conhecido meu numa loja ali em São Paulo, ele me deu o endereço, ele está com uma encomenda para mim, quando você sair do colégio, passa lá, pega e vem para casa. Quando eu cheguei lá, era um Fusca, sabe? Que era o carro da época, um branquinho. Eu falei, meu Deus, ele falou, olha, seu pai te deu de presente e tal, etc. Eu chorei, fiquei alegre, porque eu não esperava. Quando eu fiz 18 anos. Aí eu falei, eu vou levar esse carro para casa. Eu andei ali, foi 3, 4 quadras, e na descida da Brigadeiro Luiz Antônio, que na época eram 2 mãos, eu cismei de passar um ônibus. E ele veio um pouquinho mais para a esquerda do que ele deveria ter vindo. Na verdade, eu não deveria ter passado. E deu uma ralada, carro zerinho, zerinho, no paralama dianteiro direito. E aonde eu morava, imediatamente acontece, na época, você deve ter passado por isso, quando você faz um negócio errado, você já pensa como que você vai resolver. Você não pensa de outra maneira. Imediatamente eu falei, bom, amanhã eu tenho um conhecido aí, nós chamamos de funileiro, é um lanterneiro, né? Eu vou levar lá, ele passa uma cera aí, então ninguém vai ficar sabendo. E eu morava numa rua que era mão única. Mas se eu deixasse o carro na mão e alguém saísse na janela lá de casa, ia perceber o riscado. Então eu parei o carro na contramão. Aí eu levei 2 broncas. Primeiro por parar a contramão e depois quando meu pai foi virar o carro que ele percebeu que eu tinha riscado o carro. Então foi assim trágico para mim, mas foi alguma coisa muito prazerosa, muito prazerosa. Bom, também tem o seguinte, né? Uma tese que eu defendo até hoje, né? É que todo problema, na realidade, é oportunidade de aprendizado. E a gente tem que tirar uma lição de cada besteira que faz na vida. Não adianta alguém achar que nunca vai fazer uma besteira. Não. Eu fico muito revoltado quando eu vejo esses gurus que falam como se entendesse todo mundo, para eles é tudo, tá tudo ali ao caminho, eu sei, eu conheço e tal, quando na realidade ele também caiu, também teve problemas e teve aprendizado. Então acho que a gente tem que ser muito transparente nesse sentido. É claro que numa determinada idade a gente tenta esconder. Sim. Como eu acabei de dizer, os jovens da época queriam falsificar a carteira da escola para entrar no cinema.
como se o lanterninha lá, o bilheteiro do cinema, não fosse perceber que é um garoto e dá risada na sua cara e você volta frustrado porque não soube falsificar. Não, o pior, Mário, é que você falsificava com água sanitária. E depois ficava com a carteira estragada. Isso, porque ficava aquele borrão redondo. A carteira era sempre meio azulada, meia sépia, mais para sépia, e ficava aquele borrão branco em volta da data de nascimento. Então, a gente pensava que só a gente era esperto. Então é como eu estou lhe dizendo, ó, às vezes a gente, enquanto pais, né, ou mães, olha para os filhos, vê uma coisa errada e repreende como se a gente nunca tivesse feito nada errado. Isso. Essa questão da compaixão não quer dizer que a gente aceite e tolere e como se os filhos sempre estivessem certos e a gente não tem que orientar. Não é isso. É que a gente tem que verificar o seguinte, que tem coisas em cada momento da vida, em cada idade, que elas vão aparecer, vão acontecer. E nós temos que ter uma maneira de relacionamento com os filhos, com os mais jovens. Às vezes nem é filho, às vezes pode ser um sobrinho, um afilhado, um aluno, que a gente tenta entender que aquele problema, aquela ação, ela faz parte de um momento que pode ser corrigido. Pode. Tem gente que vai dizer, vai começar a poder trazer cases e casos de coisas muito graves. Certo, nós não temos que tolerar, mas nós temos que ajudar as pessoas a terem uma possibilidade de se recompor, se refazer em relação àquele ato. Exatamente, Mário. Hoje eu tenho netos e a relação com o neto é exatamente essa. Quando você percebe alguma coisa, a gente vai para um McDonald's ou coisa parecida, senta para conversar. E eles ficam abismados que nós passamos por problemas semelhantes e sobrevivemos, sabe? Então, sempre é oportunidade de aprendizado. Sempre você tem oportunidade de fazer o outro crescer com uma experiência que você já teve. Agora, você só está me recordando uma coisa, além de falsificar a carteira, eu acho que todo mundo fez isso, porque eu fiz. Eu faço aniversário no dia 25. No dia 25 que eu fiz 18 anos, no dia 26 eu fui no Cine Metro em São Paulo assistir um filme que era proibido 18 anos. E eles me pediram o documento. Eu falei, eu não preciso, eu tenho mais. Por que eu tenho que mostrar? Quase que eu não entro no cinema. Eu tive constrangidamente mostrar meu documento e tal. Eu falei, fiz ontem. Porque a gente queria mostrar que já era hominho, sabe? Já tinha 18 anos. Que será? Aliás, essa coisa de mostrar que é homem, que é maduro, isso a gente vivia nos bailinhos das escolas, né? Sim. Porque queria mostrar para as meninas que já era mais maduro que a média. Eu, por exemplo, a única vez na vida que eu... E aqui que eu vou falar, por favor, não tem juízo de valor. Eu estou falando a minha experiência. A única vez na vida que eu coloquei um cigarro na boca foi exatamente numa dessas festas, bailinhos de colegas. Eu devia ter uns 16 anos. E era para mostrar que eu já era adulto. Sim. Como na época eu praticava muito esporte, saí tossindo e aquilo não me deu nenhum prazer, eu nunca mais voltei a tentar. Mas muitos colegas continuaram tentando, continuaram fumando. Algumas meninas se vislumbravam naquela pessoa ali, um adulto. Então, esses símbolos que muitas vezes acontecem, né, e cada época tem variação nesses símbolos do rapaz que mostra que já está mais adiantado. Exatamente. Tem um brilho diferente nos olhos. A coisa da sedução e da aproximação do jovem homem, jovem mulher, ou
até que, independente de gênero, quando há essa aproximação, o sentimento interno, no fundo, é uma bioquímica que faz com que haja essa aproximação. Só que a interpretação que se dá, ela é uma interpretação muito filosófica do amor, né? Da alma gêmea, e etc. Quando, no fundo, essa coisa, nessa idade, tem muito de bioquímica. Mário, o que eu percebo também é o seguinte, isso é uma coisa que eu procurei, eu tenho 3 filhos, procurei também com os filhos, porque nós tivemos problemas, todos nós tivemos alguns probleminhas, que para nós eram monstruosos, outros insolúveis, mas nós sobrevivemos. E nossos filhos também tiveram. E o grande problema que eu vejo, a grande questão, é que na época eu senti uma vontade muito grande de conversar com as pessoas por aquilo que eu estava sentindo. E nem sempre isso era possível. Veja, na nossa geração era um pouco mais difícil isso. Então, é uma coisa que eu sempre tomei cuidado, e hoje já está com o neto essa história toda, é abrir para o diálogo, abrir para conversar. Sempre a gente consegue resolver uma situação ou ressignificar uma situação. Você usou a palavra maravilhosa, que muitas vezes o problema é o padrão mental que se cria em relação a algo, e esse padrão mental não é a realidade, mas a maneira como alguém está interpretando aquele fato. Na hora que você começa a procurar entender que daquele fato realmente é algo que existe, sobre o que você não tem controle, isso é aquilo que é algo que pode lhe gerar um aprendizado, uma nova postura, eu acho que é exatamente aí que aumenta, inicia e depois continua aumentando, o autoconhecimento, trazendo segurança para a pessoa no decorrer da vida. Sim, é assim mesmo. Eu não estou falando com o intuito de um autoengrandecimento ou coisa parecida, mas eu tive essa visão. E eu fui morar sozinho, noutro estado, cedo. Então, problemas de administrar a finança, sabe? Aprendeu a cozinhar, certamente, para casa. Sim, arrumar cama, sabe? Um negócio que era uma coisa impensável na época para a gente. Fazer compra de supermercado não aparecia lá no armário as coisas, eu tinha que comprar. E você sabe, a gente morava em república, e república você começa a conviver com pessoas de procedências diferentes. Você começa a conviver com pessoas de um mundo diferente, nem melhor nem pior, diferente. É um exercício da diversidade. Sim, é um exercício da diversidade. Por exemplo, numa grande parte do tempo que eu fiquei lá, eu morava com um rapaz, nós éramos em 5 ou 6, com um rapaz na República, que ele era extremamente de uma camada social muito alta. O pai dele era dono de uma fabricante de televisão muito famosa da nossa época. Ele tinha uma fábrica de aparelhos de televisão. Então, ele era uma pessoa assim, chegava às férias, ele ia para a Europa. E quando a gente ainda, a maioria das pessoas não tinham muitas condições assim, outros tinham convivência com pessoas de religiões diferentes, sabe? Dentro do mesmo espaço, estudando junto, um resolvendo o problema do outro. Tanto que, passado desde 1969, mais ou menos, desde essa época ainda a gente tem contato. Alguns faleceram, mas nós temos contato ainda.
Ô, Cleison, você quando mudou para Campinas, você foi sozinho ou foi com a família? Não, aí tem outra história também. A gente vai ficando velho e fica cheio de história, né? Mas esse é o prazer da gente estar aqui conversando. Até porque Eu, se não couber tudo num papo de uma hora só, depois a gente faz o segundo tempo. mas eu estava indo para o último ano da faculdade e eu fui o aluno melhor colocado. Era melhor colocado. E houve um recrutamento de estagiários para uma empresa muito grande de tecnologia aqui na região de Campinas, tá? E eu fui recrutado para ser estagiário dessa empresa. No caso era a IBM. Lá em Sumaré. Não, era aqui no centrão de Campinas, no Taquaral, na época. Sumaré é atualmente. Não, Atualmente, há uns 40 anos, mais ou menos. Mas, mas eu, como tive uma excelente posição e aproveitamento escolar, e a escola lá tinha parcerias com universidades estrangeiras, o pessoal falou, por que que você não vai fazer o último ano fora do Brasil? E eu fui para Los Angeles. Fui na UCLA, fui fazer um curso e foi... Bom, a viagem já foi problemática porque eu nunca havia viajado de avião. E eu saí de avião de São Paulo para o Galeão, acho que era o Galeão, exatamente no dia em que algumas pessoas foram trocadas por um embaixador suíço que havia sido sequestrado. Quando eu desci do voo de São Paulo para o Rio, a comissária falou, olha, você vai viajar, porque eu fui perguntando, olha, como que eu faço para saber onde que é, tal, eu não vou me perder, eu nunca viajei e tal. Ela falou, olha, você vai para aquele avião ali. Eu falei, e minha bagagem? Falou, não, fica tranquilo que já vai direto para lá. Eu peguei minha malinha de mão e comecei a subir a escada do voo da Varig que ia para Los Angeles. Só que o aeroporto estava cercado pela Polícia Federal porque iam chegar, segundo o padrão da época, os terroristas que seriam trocados por um... A Polícia Federal me pegou subindo a escada de um avião que não tinha sido dado ordem de embarque ainda. Até eu explicar que eu estava perdido ali, eu não sabia mais o que fazer. Bom, ainda cheguei, mais sendo estudante. e sendo estudante, cabelo comprido na época ainda tinha, cheguei e estudei. Um dia eu estou dentro de um ônibus na Sunset Boulevard, Los Angeles, saindo de Westwood para Hollywood, e eu vi que tinha uma pessoa olhando para mim muito, e eu estava com um brasileiro de Porto Alegre, e tinha uma pessoa olhando para mim, e eu falei em português para ele, puxa vida, esse camarada não para de olhar. Será, é bom a gente parar de falar em português, porque vamos pensar alguma coisa aqui e tal. O sujeito levantou e veio conversar comigo. Falou assim, meu amigo, você pensa que brasileiro só tem no Brasil? Eu sou brasileiro, ele falou. Aí ele se apresentou, um cara fantástico, faleceu agora, questão de um ano atrás. E ele falou, olha, eu sou um padre salesiano, e eu estou aqui visitando algumas escolas, porque nós vamos montar em Campinas uma escola técnica para depois virar uma faculdade. Eu falei, claro,
Eu fiz escola técnica, eu já comecei a vender meu peixe para ele ali, sabe? E ele falou: puxa vida, eu vou para essa escola que você estudou para pegar o jeitão dela. Eu falei: eu fui presidente do Grêmio, do diretório, já fiz isso, já fiz aquilo. Ele falou: então você já vai trabalhar na nossa escola. Você volta quando? Eu ia voltar. Ele falou: então eu vou marcar minha ida para lá depois da sua volta, mas já escolhe aí 4 ou 5 amigos para vocês virem dar aula em Campinas. Bom, eu vim, foi um choque para a família, porque meu pai tinha, minha mãe, reformado o meu quarto em casa para quando eu voltasse, que eu ia morar em São Paulo. Eles iam fazer minha cabeça para não ir para a IBM, para trabalhar em São Paulo. E no fim eu falei: olha, eu nem vou para a IBM, nada, mas eu vou trabalhar numa escola em Campinas. E eu vim para Campinas em 70, trabalhei um dia na IBM, porque eu havia pedido licença não remunerada de estágio. Fui lá, fiquei um dia, me desliguei, alguns colegas continuaram, e eu fui para montar essa escola. E essa escola cresceu, hoje é uma faculdade aqui no estado de São Paulo. Qual é a faculdade? Unisal. Então, Cleison, uma curiosidade, nessa época, 1970, os primeiros anos né, da década de 70, Campinas era uma cidade extremamente fechada para quem é de fora. Uhum. Existiam várias faculdades, vários alunos que começaram a chegar montando suas repúblicas, mas as pessoas de Campinas, elas eram um pouco refratárias a essa chegada de pessoas, ainda que a economia local estivesse, obviamente, crescendo. Você, nesse momento de volta para Campinas, você chegou a sentir esse problema? Você sofreu com essa adaptação ou para você foi mais tranquilo? Bom, quando eu mudei para cá, eu falei decididamente: não vou morar em república. Eu vou alugar um apartamento para mim. Não consegui, Mário. Não consegui. Mas eu falei: eu não vou, não sou estudante, não sou nada. Não sei o quê. Quem que você conhece? Sabe um negócio mais ou menos assim? Aí eu chamei o padre, que era diretor da escola, e falei: olha, está acontecendo isso, eu não consigo. Ele falou: olha, a nossa escola, porque foi feita a escola de eletrônica, uma escola técnica, do lado de uma escola que tinha internato, a escola São José. E falou: nós não temos mais internato, nós temos uns poucos alunos da última série só. Pega um dormitório do internato e você fica lá. Aí tinha o seguinte, aí foi o outro problema. Pelo estatuto dos padres, que tomavam conta ali do internato, tinha que estar lá dentro às 10 horas da noite. Só que nós estávamos montando a escola e nós estávamos dando o curso pré-vestibular para a escola técnica, que existia antigamente. Era no mesmo terreno, só que eu não conseguia sair do prédio da escola de eletrônica para a escola onde eu dormia antes das 15 para as 11. E o padre fechava a porta. Então, primeiro dia eu fui dormir na casa de um amigo, segundo dia também, eu falei: aí cheguei para o padre, ele falou: olha, isso é meio complicado, porque é o padre que toma conta, não sei o quê, ele me deu uma cópia da chave. Então eu entrava silenciosamente, e quando eu encontrava um mais padre, mais velho, não, eu saí para beber água, me perdia aqui, mas eu sempre me perdia, mas na verdade eu estava chegando. E aconteceu isso. Então, até que esse padre chegou e falou: eu vou alugar em nome da escola uma casa para você, aqui próximo, uma quadra da escola,
porque está insustentável aqui. Você chega, eu sei que você precisa chegar depois das 10 e eles não querem saber. Então, isso que você falou tem razão. Foi muito complicado mesmo. Mas ao longo do tempo veio tendo uma miscigenação, etc. Então a situação se acomodou. Cleison, deixa eu te falar, uma coisa que foi interessante aqui no nosso papo, até porque nós vivemos na mesma, olha que coincidência, né? No mesmo ambiente de São Paulo, né? Mesma região, proximidade. Eu era da Barra Funda, pertinho ali de onde você morava, e a gente se conhece há tanto tempo e não sabia disso. Então, não sabia. esses encontros inteligentes que eu estou gerando com amigos, né, estão trazendo novidades, informações que não são só a curiosidade sobre a pessoa, né, mas também, obviamente, sobre o lado profissional, que mostra que nós chegamos numa fase da vida em que a gente tem muito a traduzir em termos de conhecimento, ajuda para as pessoas, desenvolvimento humano que a gente pode participar, mas isso não veio de graça, isso veio através de uma série de etapas de resiliência, luta, uma entrega, né, um engajamento com os objetivos e os sonhos. Mas só que, o Cleison, o tempo passa rápido e o nosso tempo hoje está já... Não deu tempo, não deu para chegar ainda no mundo 4.0. Mas eu vou preferir que a gente grave depois uma outra continuidade. Fique à vontade. A gente tenha que correr agora para esse período mais recente dos anos 90 e do século XXI. Eu acho que, volto a dizer, para mim foi uma curiosidade saber algumas passagens da sua vida. Acho que você hoje é uma pessoa que tem uma multiplicidade de oportunidades de ajudar as pessoas em consultoria, em coaching, em mentoria, na vida acadêmica. E a gente vai ter chance de falar mais sobre isso numa próxima oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Eu costumo dizer, e renovo aqui, que o meu objetivo é sempre contribuir com o sucesso das pessoas, na medida em que cada pessoa interpreta o que é ter sucesso. Mantida a ética, mantidos os princípios, né, que regem a boa gestão. E eu gosto de conversar com pessoas com quem eu me identifique, inclusive por esses aspectos. E você, Cleison, é uma dessas pessoas. Muito obrigado. Você fazer a palavra de encerramento e já agradecendo a tua generosidade, nosso bate-papo, e deixando aqui aberta a continuidade numa outra oportunidade. Claro, olha, eu fico muito agradecido por esse papo, lembranças assim muito grandes. Primeira vez que eu entrei num cinema em São Paulo foi no seu bairro, Cine São Pedro. Mas é sempre um prazer conversar com você, Mário. Isso você sabe, a gente já passou muito tempo conversando aí, na Cloud Coaching, etc. E eu tenho ainda guardada comigo aqui, que de vez em quando eu sempre dou uma folhada na sua dissertação de mestrado. Ainda é muito informativa para a gente. Eu fico muito feliz de poder chamá-lo de amigo e estar de vez em quando conversando, quando é possível, estar com você. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e até outro dia. Até outro dia.